inciso 3º do artigo 20º. Sugestão de retirada pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do 3º, por sanção nos casos de quebra de decoro por seu representante. Acho que a gente joga lá no capítulo 3, então, também, ok? Indo para o próximo capítulo 3, o famigerado capítulo 3, que eu gosto tanto dele. Aí eu ia pedir, então, doutora Andréia, como a senhora está sendo a porta-voz, que vocês façam a explanação com a argumentação que vocês estão trazendo e aponte aonde está exatamente a salvaguarda do que está explícito nessa proposta do capítulo nos demais artigos do Conselho, por favor. Vou pedir ajuda aqui para os nossos colegas, principalmente a doutora Kelly, porque a gente acabou retirando algum teor de vários dispositivos, aliás, do artigo 24 do capítulo 3º, e um deles foi transportar, então, o primeiro artigo inaugural desse capítulo. Deixa eu me lembrar aqui. Um dos artigos desse capítulo a gente alocou como parágrafo único do artigo 4º do início. Em outras questões, nós sugerimos a supressão por não estar compatível por conta das funções da Secretaria de Assuntos Jurídicos através do seu Departamento de Procedimentos Disciplinares, e nós sugerimos incluir lá no artigo 20, que o senhor acabou de referenciar, que será configurada a vacância da representação da instituição conselheira, e aqui nós, então, sugerimos o seguinte: quando o seu representante for apenado por mais de uma vez com sanção de advertência ou representação aplicada pelo Departamento de Processos Disciplinares da Secretaria de Assuntos Jurídicos, justamente para contemplar essa questão do conselheiro poder ser retirado do órgão colegiado por questão de ética, né, de idoneidade, e todas as ações de falta de decoro que estão explicitadas lá no parágrafo único do artigo 4º, que está inserida nesse atual capítulo. Então, a sugestão nossa do governo é, sim, a retirada da maior parte dos dispositivos do capítulo 3º e essa adaptação que eu acabei de sumular aqui para vocês. Que vai para o artigo? 20. Vai. Isso. Artigo 20. Um dos vai para o artigo 20 e vai para o parágrafo único do artigo 4º. São as grandes... Independência direta de situação do capítulo. Isso. O doutor Gilberto está fazendo uma questão. Isso está na dependência da gente decidir, deliberar, se o capítulo 3º vai ser suprimido ou não. Certo. E qual é a razão fundamental para nós que é fundamental? Por conta de já haver na administração pública um departamento específico vinculado à Secretaria de Assuntos Jurídicos que dá cabo aos processos disciplinares de todos os agentes ou servidores públicos, neles incluídos o do CONDEMA também, ou de outros conselhos municipais. Giovanni? Presidente, eu consulto sobre a possibilidade de utilizar um tempo pelo menos dobrado, porque isso é um assunto Discorra e a gente vai... Muito bem. Esse é um assunto extremamente importante, que eu queria contar aí com o apoio dos representantes da área pública, porque isso não é inovador, juridicamente é amplamente possível, não há nenhuma regra que impeça o estabelecimento desse regime disciplinar por parte do próprio CONDEMA, segundo os seus próprios requisitos, as suas próprias ideias, as suas próprias convicções, os seus próprios postulados,
tudo aquilo que o próprio Condema entende que deva ser objeto de censura, ou de admoestação, ou de advertência, qualquer tipo de sanção. Porque o Condema, hoje, nós vivemos um problema seríssimo, que é alguns pouquíssimos membros do Condema não, como acontece, parece que na área da saúde também, não saberem se comportar em um colegiado. O comportamento extrapola tudo aquilo que é razoável, tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que o mínimo de boa educação exige no relacionamento entre pessoas. Entendem que os representantes da área pública são pessoas que não são adversários, são inimigos mesmo, que precisam ser ofendidos, precisam ser combatidos, precisam ser menosprezados, precisam ser agredidos, né? Isso não aconteceu só uma vez no Condema, aconteceu inúmeras vezes, e é preciso pôr um basta a isso, né? Isso e ambas as partes, né? Leva-se em consideração que já houve o contrário também é muito raro acontecer. Sim, não nesse momento, desculpe interromper, mas ocorreu em outrora. Pois é, então, mas isso realmente, essa regra de boa convivência, de harmonização das relações, isso precisa acontecer, é inevitável que aconteça. E eu previ essa redação aqui, porque eu criei todo esse capítulo, por quê? Porque nós, do Condema, temos esta prerrogativa, juridicamente nós temos essa prerrogativa. Não é possível que a gente aceite essa supressão desse capítulo. Eu vou explicar para os senhores com muita clareza isso. A supressão desse capítulo vai fazer com que o Condema plenário abdique da sua tarefa de ele decidir segundo os seus próprios critérios o que é aceitável como comportamento, o que é deplorável ou censurável como comportamento. É o Condema que precisa decidir isso, e não o poder público, que é apenas uma parte do Condema. É preciso entender o que é um Conselho de Políticas Públicas. Um Conselho de Políticas Públicas não é o poder público. O Conselho de Políticas Públicas é o poder público, mais acrescenta a sociedade civil organizada. É um órgão diferenciado de tudo aquilo que a gente já viu até hoje. Os membros do Condema não são funcionários públicos. Alguns são funcionários públicos. Os membros do Condema, os conselheiros, enquanto representantes das instituições conselheiras, enquanto assentados aqui no Conselho, não são funcionários públicos. Eles são funcionários públicos sui generis, diferenciados. Eles não estão subordinados ao regimento disciplinar do poder público, que, insisto, é apenas uma parte do Conselho. A gente ainda precisa caminhar muito para entender o que é um conselho, porque as pessoas têm essa ideia preconcebida, antiga, né, com regras atávicas, estabelecendo que o Conselho é um órgão do poder público. O Conselho Condema, assim como os demais conselhos formuladores de políticas públicas, não são órgãos do Poder Executivo. Eles estão por uma questão meramente de conveniência administrativa, colocados na estrutura do poder público para que haja a possibilidade jurídica de se fazer a entrega do dinheiro público para esses conselhos, para que eles possam funcionar como unidades orçamentárias, porque senão você não tem juridicamente como justificar que o Condema possa receber dinheiro público sem a formalização de um convênio, como as demais instituições privadas recebem, sob a formulação de um convênio. Para se evitar isso, o Conselho Condema, como os demais conselhos formuladores de políticas públicas, eles precisam estar na estrutura, mas isso, estar na estrutura do poder público, por uma questão meramente de conveniência, porque não se consegue, acontece com o Conselho do Condema, aquilo que acontece hoje
com Tribunal de Contas, com Ministério Público. Ninguém sabe onde colocar. Aonde é que fica bem o Tribunal de Contas? No Poder Legislativo, no Poder Executivo ou no Judiciário? Que é tribunal. Aonde fica bem o Ministério Público? No Executivo, no Legislativo ou no Judiciário? Se você tiver a concepção de tripartição de poderes, eles não ficam bem em nenhum. Esses órgãos não ficam bem em nenhum. Essa estranheza que acontece em relação a tribunais de contas e Ministério Público acontece também com o CONDEMA e com os demais conselhos formuladores de políticas. A gente não sabe onde colocar o CONDEMA, porque ele é indispensável para que a gestão pública aconteça. Então ele é executivo? Ah, mas ele delibera, ele faz normas. Então ele é legislativo? Onde é que fica bem o CONDEMA? Então, por uma questão, insisto, de mera conveniência administrativa, é que se coloca o CONDEMA em algum lugar, porque em algum lugar ele tem que estar. Mas isso não transmuda a essência, a natureza jurídica de cada um dos membros do Conselho, especialmente aqueles conselheiros que não são parte da administração pública, que são, insisto, da área privada, da sociedade civil organizada. Isso não faz com que eles, de repente, fiquem na condição de funcionários públicos. Porque se eu, que sou da área privada, da sociedade civil organizada, um dia usar uma expressão um pouco mais carregada, que o pleno aqui entenda que seja, que a prefeitura entenda que seja ofensiva, eu vou sofrer uma sanção disciplinar com base em critérios da prefeitura. Sim, é o que está dito, que a gente vai passar pelo processos disciplinares da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Isso não tem nenhum cabimento, isso não tem nenhuma lógica, não tem sentido. Os membros do Conselho, especialmente os da área privada, precisam ser sancionados sim, mas não segundo os critérios da prefeitura, segundo os critérios do próprio CONDEMA. E a única forma de você viabilizar isso, que essas pessoas sofram as sanções que elas precisam realmente sofrer, é criando esse regime disciplinar aqui dentro do CONDEMA. Porque aqui dentro é que a gente vai ver, segundo os nossos critérios, e não os critérios do Executivo. Porque o Executivo é uma parte do CONDEMA, metade dele. Segundo os nossos critérios, nós vamos ver se essa pessoa agiu bem ou agiu mal, se ela merece ou não merece algum tipo de sanção, e se merece, qual é o nível de sanção, se é uma mera advertência, se é uma censura, que há diferença, a gente está vendo isso aqui, diferença de censura e advertência, se é uma suspensão, ou se é a própria, o afastamento definitivo do cargo com a assunção da instituição suplente. Então, há diversas... Esse capítulo inteiro é importantíssimo para que a gente não crie uma figura estranhíssima, porque não se iludam. Se algum membro da sociedade civil, os senhores que querem que os membros da sociedade civil se comportem direito nas reuniões, eu falo juridicamente o que eu vou dizer. Se os senhores querem que eles se comportem e querem que esse pessoal haja direito, que não extrapole aquilo que é óbvio que eles devem fazer aqui dentro, que é se comportar e se manifestar condizentemente e tudo mais, se querem que isso aconteça, criem regras disciplinares aqui dentro do CONDEMA, porque se for criada a regra pela prefeitura, concluindo, passando esse pessoal para a prefeitura, isso será ampla e facilmente contestável em qualquer tribunal. Eu jamais me submeterei, eu como pessoa física, representante da sociedade civil, eu jamais me submeterei a qualquer sanção da prefeitura enquanto estiver como membro do colegiado chamado CONDEMA. Qualquer desvio de conduta meu não será nunca julgado pela prefeitura, nunca, jamais. Eu não vou admitir isso nunca. Eu quero sim ser julgado pelos meus pares, aquelas pessoas que aqui dentro convivem comigo, que discutem comigo,
que olhem nos meus olhos e me convencem, como aconteceu hoje inúmeras vezes com a doutora Andréa me convencendo que eu estava errado em diversas coisas. Se a gente está errado, tenhamos a grandeza de reconhecer. Se a gente pode alterar aqui e ali, tenhamos a grandeza de fazer isso, como disse o presidente no começo da reunião. Mas não fazer da forma errada, porque fazer as questões, transformar as questões disciplinares para os critérios da prefeitura, isso é juridicamente errado. Reconheçam, por favor, que é errado. Vamos aprovar esse regimento que está juridicamente super defensável e a gente vai colocar esse pessoal todo com os dois pés no sapato só. Eles vão agir direitinho, porque aqui está dizendo que eles têm que, segundo os nossos critérios, agir direito conosco. Obrigado, doutora Andréa. Está inscrita antes do manifesto, que eu tinha me inscrito aqui, doutora, mas por favor. Senhores conselheiros, Mário também está inscrito. Senhores conselheiros, na minha manifestação antes da doutora Andréa, ainda olhando do ponto de vista da relação saudável, que eu sou testemunho sem problema nenhum, a relação saudável que eu tenho tido com a administração atual, certo? Com ganhas e perdas, mas dentro de um tratamento adequado, ficaria muito desagradável ao poder público em qualquer momento, porque qualquer membro da sociedade civil, que mesmo estando errado, e mesmo que eles tivessem, por parte do pleno, a condução deles para fora desse fórum, desse colegiado, ele vai argumentar que isso não foi feito pelo pleno, que foi feito por uma jogada da administração. Vocês se colocam, inclusive, numa situação que amanhã estão sujeitos a qualquer questionamento, por mais razão que tenha, ser alvo de uma discussão no judiciário, fora, virar página de imprensa. E a única coisa que um alcaide, seja ele quem for, não precisa, é esse tipo de picuinha no jornal. Eu falo porque o jornal vive me ligando. Eu vou pouco nos jornais, eu tenho esse bom hábito de evitar deixar os repórteres falar por mim. Então, fica para a reflexão de vocês antes da decisão. Doutora Andréa está escrita e o Mário se insigna, o conselheiro Mário.